Se você faz uma análise macroeconômica, analisa vários indicadores antecedentes, e aí você chega a uma conclusão, após uma análise e interpretação, de que a gente tem uma perspectiva positiva para a economia interna, ou seja, para a economia do Brasil, o que você pode fazer? Quais são os melhores setores para esse momento específico? São aqueles setores cíclicos, o que eu chamo de setores tipo lancha. Porque se você tem uma perspectiva positiva para a economia interna, o que isso significa? Que você tem uma perspectiva de melhora econômica, aumento no salário das pessoas, não o nominal, mas salário real, ou seja, acima da inflação. Isso estimula o consumo. Se você tem uma perspectiva positiva para o país, você acredita que não só o consumo vai aumentar, mas também a produção das empresas, a produtividade das empresas, a eficiência das empresas. E com isso você quer capturar o quê? Aquela melhora econômica, melhora financeira das empresas que têm maior velocidade, que tem maior poder de manobra. Então você vai focar nesses setores mais cíclicos. O que seriam setores mais cíclicos? Setor, por exemplo, de construção civil, setor, por exemplo, de máquinas e equipamentos, setor, por exemplo, de tudo que... Eu quero até trazer de uma forma mais simples para fazer você pensar. Pensa o que aumenta o volume de vendas quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso. Varejo está aqui dentro. Vestuário está aqui dentro. Tá? Então, vários setores, e pensa na própria sua vida. A gente tem que trazer os investimentos para a nossa realidade porque é simples de entender. Né? Não estou dizendo que é fácil, mas é super simples. O que você compra mais quando você tem mais dinheiro no bolso? Você compra mais eletrodoméstico, você troca a televisão, você troca a geladeira, você compra o computador novo. Então, varejo está muito correlacionado com isso. Máquinas e equipamentos também está muito correlacionado. As empresas, elas fazem essa rotatividade quando elas têm uma situação financeira mais confortável. Construção civil, as pessoas compram lá, realizam o seu sonho da casa própria. E esses setores que dependem, vestuário, as pessoas compram muito mais roupas nesses momentos. Turismo, as pessoas viajam muito mais quando tem mais dinheiro no bolso. Então, se você tem uma perspectiva de melhora para a economia interna, você deve focar nesses setores tipo lancha. Setores que você para, olha para a empresa, vê o que ela faz e você pensa, as pessoas demandam, procuram, consomem mais dessas empresas quando elas têm mais dinheiro no bolso? Então, esse é o caso. Dei alguns exemplos aqui para você. Tá? Agora, digamos que você tem uma visão negativa. Tá? Você tem uma visão negativa sobre a perspectiva futura da nossa economia interna. O que você vai fazer? Como que você vai investir? Em quais setores que você vai focar nesse momento? Você vai focar em setores tipo cruzeiro, setores perenes. Em setores que, independente do que acontecer com a economia, se ela for bem ou mal, esses setores eles vão continuar seguindo o seu progresso, não numa velocidade muito grande, não com grande poder de manobra, não com grande poder de aumentar substancialmente os seus lucros, mas vão continuar sua caminhada constante. Até porque essas são as ações que menos desvalorizam em momentos de piora da economia. São ações também chamadas de ações defensivas. Então você vai focar naqueles setores, como por exemplo, setor financeiro. Você vai pensar em bancos aqui no primeiro momento. Banco, quando a taxa de juros está alta, o que acontece? Ele lucra pela margem de lucro. Ele empresta bem menos dinheiro, né? Ou a maior parte da receita da maioria dos bancos é via empréstimo, via financiamento. Então ele empresta para bem menos gente, para bem menos empresas, mas ele cobra uma taxa de juros muito gorda e ele ganha na escala. Quando a taxa de juros cai, o que acontece? Ele empresta para muito mais gente e ele ganha na escala. Antes ele ganhava na margem de lucro, agora ele ganha na escala. Ele empresta para muita gente dinheiro, só que é uma taxa de juros muito mais reduzida. Então ele ganha dinheiro de qualquer jeito. Quando você pensa numa seguradora, outro setor aqui, você está pensando em, por exemplo, uma seguradora que tem como maior base, BB Seguridade, tem como maior base nos seguros o próprio agronegócio. O agronegócio precisa de seguro independente se o país estiver em crise ou em crescimento, porque se não tiver seguro você pode quebrar se acontecer alguma chuva de pedra, algum fenômeno climático, algum efeito dessa natureza. Então, independente do que acontecer, você vai ter que contratar o seguro. Você pensa na Caixa de Seguridade, uma outra possibilidade, quanto mais financiamento imobiliário, mais seguro é feito. Né? Você tem geralmente essa operação ali junto. Então, quando você tem, e seguro assim de forma geral, tá? Estou dando 2 exemplos para tentar materializar um pouco mais para vocês, mas de forma geral, uma das últimas, você tem que pensar assim, a perspectiva negativa para a economia. Quando você tem menos dinheiro no bolso, quando a situação está apertada, do que você abre mão? Setores lanchas, você compra menos roupa, troca menos de eletrodoméstico, de computador, celular, televisão. Você viaja menos. Então você corta algumas coisas. Você não quer investir nessas empresas que vão ser
cortadas do orçamento das pessoas. Você quer investir naquelas que as pessoas vão continuar tendo relacionamento. Banco, seguradora, você não vai deixar de pagar o seu seguro de vida que você está pensando na sua família, seu seguro do carro que você está pensando numa perda muito maior que você pode ter se você for lá e colidir o carro com um carro muito mais caro que porventura está sem seguro naquele dia. Você não vai cortar o seguro, né? Até porque é um valor baixo, geralmente, no orçamento da maioria das pessoas. Então, também é um setor extremamente resiliente. Você vai pensar outro setor, energia elétrica. E, claro, você tem os subsetores, tem que ter muito cuidado, né? Mas energia elétrica, poxa, você pode apagar uma luz, você pode gritar um pouco com seu filho, apaga a luz, rapaz, apaga a luz. Só que você vai consumir energia igual, né? E tem alguns subsetores que têm uma demanda uma receita extremamente previsível. O subsetor de transmissão, por exemplo, que é o filé da energia elétrica.